Olá! Hoje vamos começar mais uma live sobre mediação inclusiva. Vamos conversar hoje com nosso amigo Joselito Barbosa. Logo, logo ele vai chegando por aqui. Grande Joselito, seja bem-vindo. Hoje vamos conversar um pouco sobre a mediação inclusiva. Vamos escutar o relato de Joselito e a experiência dele em Vitória da Conquista. Estou aqui chamando o Joselito. Com outros mediadores com deficiência visual. Estou esperando ele entrar aqui. Grande Joselito, que Olá, prazer, que Sheila, boa alegria. noite. Boa noite, que prazer você aqui. Hoje vamos ter um papo. Quanto tempo? Pois é, Laudilene, Laudilene de Portugal, nos assistindo hoje também, a grande ô, você tá amiga. com moral, hein? Oh, nós estamos com moral. Muita gente vai nos assistir hoje. E você é nosso brother. Então, o pessoal que está chegando aqui, eu vou só apresentar o nosso projeto Sim, para o pessoal entender um pouco. A maioria já conhece. Hoje vamos conversar sobre o projeto de mediação inclusiva, né, que começou aqui em Salvador. A primeira turma foi no Instituto de Sexo da Bahia, eu ofertei o curso, e de uma forma assim, muito despretensiosa. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. E foi de forma muito despretensiosa e foi crescendo de uma forma que foi uma energia assim, que eu senti para ofertar o curso. Que eu também sou mediadora do Tribunal de Justiça e formei a primeira turma, depois veio a segunda, a terceira, a quarta, e Joselito foi da segunda turma, que foi no CAP, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, aqui em Salvador. E a turma me surpreendeu, Joselito, na época, porque vieram pessoas de vários municípios, né, sim, aqui da Bahia, e lotou a turma também, e todos nós já estamos na sétima turma, e todas na as turmas sétima. crescendo. E foi algo sem nenhuma escrita, né, esse projeto. E o que eu fiz essa semana, tenho feito lives com relatos de algumas pessoas que participaram do curso, porque o Brasil inteiro tem entrado em contato comigo, né? O OAB do Brasil inteiro também. E agora, com essa pandemia, a tendência é aumentar cada vez mais a questão da resolução de conflitos, né? Fora do judiciário. Então, agora é o momento chave. Bom dia aí, o Instituto Concílio, entrando de Mato Grosso, Sinop. E, assim, Ana muitas Sinop, pessoas... um Sinop, abraço para isso, Sinop, Sinop, o Mato teu Grosso. parente lá. Ah, tá vendo então? Nós temos Daniele, que está nos assistindo, ela é sócia de uma câmara de mediação e também abriu as portas para novos mediadores com deficiência visual Legal. que possa trabalhar lá com ela, né? E assim, vários estados, entendeu, Joselito? Sim, Deixando assim, as portas abertas. Então, hoje o que nós vamos falar é esse bate-papo, para informar como não tivemos nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, foi um encaixe perfeito desse projeto, principalmente para quem tem a deficiência visual, porque um dos pontos básicos da mediação é a escuta ativa, né? E com a deficiência visual, se desenvolve automático, né, a escuta, tem uma tendência a uma escuta maior. Então, hoje eu vou passar a palavra aqui para Joselito, para ele relatar, porque ele agora já é um multiplicador em Vitória da Conquista, ele já capacita novas pessoas com deficiência visual, ele é sim. membro da OAB, ele é advogado, tem deficiência visual, é membro da OAB de Vitória da Conquista, tivemos todo apoio também, nosso
Doutor Pedro Pedro Laranjeira, que Laranjeira, abriu as isso. portas. Sempre agradeço a ele por essa parceria. E foi muito bacana. Então, eu vou passar só a palavra para você, Joselito, que você agora já é multiplicador, já é professor. Daqui um dia você está viajando aí pelo Brasil todo, formando novas pessoas com deficiência visual. Porque a ideia é essa, entendeu, Joselito? É multiplicar, né? É você Sim, mesmo sendo sim. professor, outras pessoas que Joselito já capacita a parte prática, né? Atualmente em Vitória da Conquista, de novos mediadores, e daqui a um tempo aí, Sinop, Brasil, mundo, precisando, Joselito está aí na área para capacitar novos mediadores. Não, Joselito? Porque o É, Brasil está clamando. Diga aí, pois Joselito, é. fale aí um pouco, está presente, fale aí, como é tranquilo. Que nós estamos fazendo, né? Tivemos uma primeira oportunidade que foi não sobre esse tema, mas é meu segundo momento na live e a gente vai ficando familiarizado, né? E é importante a gente começar dizendo como é que se deu esse contato meu com a mediação, que foi o seguinte, doutor Pedro, o qual você mencionou, podemos dizer que ele é o meu padrinho na questão da mediação, porque lá na OAB de Vitória da Conquista nós temos um projeto que é maravilhoso chamado OAB Itinerante. OAB itinerante. Dentro dessa OAB itinerante, a gente tem vários segmentos. E um dos subprojetos é o OAB Vai à Escola. E aí lá são advogados que vão para os espaços, principalmente para as escolas, para fazer formação com jovens, adolescentes, crianças e todo o público voltado à rede de ensino. E em uma dessas viagens que nós fomos para a Encruzilhada, aqui na Bahia, inaugurar uma sala da OAB lá e também participar do projeto OAB Vai à Escola, eu tive a grata satisfação de conhecer Dr. Pedro. E Dr. Pedro, ele é mediador judicial, ele é advogado lá em Vitória da Conquista e ele começou me falando, contando, ele foi a estrada toda contando e não tem como escutar Dr. Pedro e não se apaixonar por qualquer coisa, porque ele tem paixão por que ele faz e pela mediação não é diferente. E aí ele foi contando para nós, ele disse, olha, vou lhe colocar em contato com Sheila em Salvador, né? E foi a partir daí a ponte. Doutor Pedro fez essa ponte, eu entrei em contato com Sheila e fui fazer o curso, porque assim, na universidade, na graduação em Direito, a gente tem as duas disciplinas, que é mediação e, Arbitragem. e arbitragem, mediação e arbitragem, exatamente. Porém, a gente tem uma disciplina que, às vezes, é ministrada por alguém que nunca fez uma mediação, que não sabe o que é, e foi justamente o que aconteceu na época que a minha turma, por exemplo, não foi inserida nesse mundo, né? Então não foi dada a devida importância. E quando nós fomos ao curso, e com esse novo olhar do próprio Código de Processo Civil, essa reformulação jurídica que nós tivemos no Brasil, nós tivemos essa inserção. Então, hoje, para o seu processo seguir adiante, você tem que passar por essas fases iniciais, né? Seja a conciliação, seja a mediação, seja a arbitragem nem vai entrar nesse âmbito, mas esses âmbitos que hoje são chamados de pré-processuais, né? Então, ou seja, você tem que ter passado por uma mediação, ter passado por uma conciliação, e caso você não tenha chegado a um acordo ali, então o processo segue adiante, né? Porque e aí vem as experiências que eu fiz em Salvador, e ao terminar o curso em Salvador, retornando à Vitória da Conquista, eu fui integrado à OAB. Ela tem uma comissão própria que é mediação, conciliação e arbitragem, e eu fui inserido na equipe, e você estava falando dessa recepção. Por exemplo, se as pessoas que chegam lá, porque na OAB nós fazemos um trabalho voluntário para a comunidade, é uma prestação de serviço à comunidade, e se a gente não conversar ali com
com os assistidos, por exemplo, que eu tenho a deficiência visual, porque às vezes eles querem me mostrar alguma coisa, ou sinaliza alguma coisa, e aí no começo eu já explico para eles que eu tenho a deficiência visual, até porque, assim, no meu caso em particular, quem olha para mim, num primeiro momento, não consegue verificar essa deficiência só olhando para o globo ocular, né? Porque eu não tenho uma degeneração do globo. A deficiência que eu tenho, a degeneração da retina, é algo lá para o fundo do olho. Não é algo visível, né? Então já não tem esse destaque. E lá nos espaços, por exemplo, a gente não tem dificuldade no trabalho. Então, qual é a minha dificuldade, por exemplo, enquanto pessoa com deficiência? É que eu preciso ser apoiado por alguém. Porque, geralmente, a maioria das nossas audiências na OAB, nós chegamos a um acordo, então, na hora de elaborar o termo, de ler, de pegar aqueles dados, aqueles documentos, organizar tudo isso num formato próprio, conforme é exigido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, então, e nesse momento eu preciso do auxílio de uma pessoa. Mas, no geral, a gente dialoga, até porque, Sheila, vale a pena ressaltar que na mediação, o ator não é o mediador, o ator principal. Ele é um coadjuvante, né? Ele está ali para mediar apenas. E as partes são conduzidas a fazer uma reflexão sobre o tema e sobre as possibilidades de resolução daquele conflito. Né? Então, porque assim, a gente acaba desafogando e dando uma resposta mais rápida para a sociedade, porque assim, na OAB, o quadro ele é mais restrito, então a gente trabalha basicamente com situações de família. São pessoas que estejam em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é o público que a gente trabalha lá na OAB. A gente não pode atender dentro da OAB voluntariamente a pessoas que tenham poder aquisitivo. Então, basicamente, os atendidos, os assistidos pela OAB, são aquelas pessoas que têm direito à gratuidade no processo, né? Então, a gente vê muito a questão, assim, por exemplo, do divórcio em si, que a pessoa talvez não tivesse um dinheiro para fazer. São pessoas que já separaram há muito tempo, que já adquiriram novas famílias, né? São pessoas que muitas vezes querem negociar a questão da pensão, coisa que é muito comum. E se você fosse ao judiciário, entre o momento da petição inicial e, às vezes, o primeiro despacho do juiz, você vai ter 3 meses, você vai ter 6 meses, né? Eu tive caso de divórcios, por exemplo, que o homem morreu, em vez da mulher ser divorciada, ela hoje é viúva. Isso é. Ela se tornou viúva antes de ser divorciada, né? Então, por exemplo... Então, porque você tem esse dispêndio de tempo, você tem muitos protocolos a serem observados na questão do processo judicial e você não consegue dar a resposta à comunidade como deveria ser, o acesso à justiça, né? E a mediação e o Código de Processo Civil brasileiro atual, ele recepciona essa modalidade entendendo que o Estado, pelas vias entre aspas, normais, que era o processo antigo, não se conseguia chegar a uma resposta tão favorável. E outra coisa importante, Sheila, da mediação, que vale a pena a gente ressaltar aqui para quem nos acompanha, que é o seguinte: quando o juiz emite um parecer, ou seja, uma sentença, uma decisão, chama-se de decisão monocrática. Ou seja, uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação, que mediante aquilo que foi carreado aos autos, que nem sempre é o verdadeiro, o legítimo, então o juiz dá uma decisão que muitas vezes uma das partes vai sair dali mais machucada do que entrou, se não as duas. Né? Se não as duas. Na mediação, você tem algo diferente, porque as partes elas precisam conversar desde o primeiro momento. Porque elas precisam concordar que aquele ato aconteça. Então, elas já começam concordando. Então, você leva eles a perceberem que eles têm o poder na mão. O que for decidido ali é uma decisão conjunta que vai atender aos dois no melhor possível diante daquela circunstância. Às vezes, a gente sabe que não é o ideal.
mas é o real. Isso, Diferente de uma sentença do ordenamento jurídico que nem sempre é o real nem o ideal, né? E tem isso. situações que chega a ser até imoral, né? Isso, Infelizmente. exatamente, exatamente. Joselito, quem está aqui nos acompanhando é Valdemar, que ele também é mediador e árbitro em uma câmara que eu trabalho, a CBMAI, em Feira de Opa, Santana. E maravilha. também Bruno, ele tem deficiência motora e ele vai participar de um programa na rádio, que eu tenho um programa na rádio, né, que é Arbitragem Humanizada, ele vai estar Sim, presente, sim. já está convidando todo mundo para assistir a entrevista dele, Bruno, falando aqui no dia 21, que ele vai falar sobre... Ele também é advogado, viu? Também é advogado. Oh, maravilha. Então, esse projeto, Joselito, começou com pessoas com deficiência visual. Foi uma questão de intuição que eu recebi forte, como eu já expliquei em outros vídeos. Mas o nosso primeiro aluno com deficiência motora foi Alexandre, aí em Vitória da Conquista, e agora estão surgindo Sim, outras pessoas também com deficiência motora. Eu deixo sempre claro que legal. o site, quem me mandou, que veio lá de cima, foi para inserir pessoas com deficiência visual. E não sei, sabe, tive uma conexão tão grande com o pessoal, com a turma, fui muito bem acolhida, e Sim, adoro, adoro. E assim, e o que aconteceu, Joselito? Para mim, eu, Sheila, tive um crescimento muito grande como ser humano, no contexto de vencer limites, que a gente vê que tudo na vida nós nos adaptamos, e nada é motivo para impedir a realização de uma tarefa. E a mediação sim, encaixou perfeitamente, certo? E sim, aí, o que acontece? Você relatou agora que o trabalho na OAB é voluntário e que, de uma forma geral, todos os mediadores judiciais também estão trabalhando muito de forma voluntária, porque a mediação ela é nova no país. Ela começou em 2015. Tem algum barulho aí? Eu acho que é televisão em sua casa? Deixa eu ver aqui. Mas diminui um pouquinho aí, por favor. Sim, Isso. Xenia. Home office é massa. Aí, o que acontece? É, Nesse contexto aí, Joselito, você está trabalhando de forma voluntária, assim como também outros mediadores que fizeram curso, foram para o estágio para ter essa experiência. Mas, Sim, voltando agora para a questão do mercado de trabalho como mediador, a ideia justamente dessa live é divulgar e mostrar que há uma perspectiva muito boa de inclusão do ponto de vista financeiro e principalmente agora com essa pandemia também, que vai aumentar cada vez mais a quantidade de processos. sim, Então, para começar, aqui em Salvador, nós fizemos já uma mediação e as partes, né, pagaram R$ 400 para o mediador com deficiência visual, né? Foi João Eudes que fez aqui a mediação, partilha de bens, e R$ 400 para o outro mediador, foi o mediador judicial, que sempre trabalha em comediação. É muito bom trabalhar em dupla, dois sim, mediadores, sempre. Porque, independente se é com deficiência visual ou não, trabalhar em dupla é ótimo, porque um sempre insere algo que faltou, entende da fala. Então, nesse projeto, a ideia é sempre ter uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Eu nem gosto de falar sem deficiência, porque todos nós temos deficiência. A minha mesma, eu tenho uns comportamentos meio doidos aqui. Quando meu filho disse, minha mãe, você bateu sua cabeça quando era pequeno? Porque eu gosto, às vezes, de quebrar paradigmas, sabe? Assim, aí a minha mãe é ímpar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Mas a ideia, Joselita, é justamente ter um mediador com deficiência e um mediador sem deficiência. Começando, eu sei que cada mediador ele tem o seu valor no mercado, de acordo com a sim, sua capacidade. Mas para começar o projeto, que começa logo o projeto, de ponto inicial, nós estamos sugerindo a cobrança de R$ 400, que dura 4 sim, horas a mediação. E se precisar de mais 4 horas, aí se paga novamente R$ 400. Então, sim, qual que é a ideia? As partes terão apenas um custo, se for mediação ad hoc, que é a mediação independente, vai ter um custo apenas de R$ 800, que é um mediador
né, sem a deficiência, o mediador com deficiência vai custar apenas R$ 800 e vai resolver o conflito de forma muito rápida. Muito rápida. Sim, Então, se esse mediador fizer 2 mediações por dia, ele recebe R$ 800. Ele faz uma mediação de manhã e outra à tarde, certo? Ele vai receber por dia R$ 800. Se ele trabalhar durante 20 dias, vai receber R$ 16.000, cada mediador. sim, Então, a ideia é justamente divulgar o máximo possível do projeto para que ocorra essa inclusão dos mediadores que já fizeram curso e de outros que vão fazer ainda o curso em outras cidades, porque está, na realidade, ajudando o judiciário, e a ideia é fazer parcerias com escritórios de advocacia, né? Então, sim, que esses escritórios tenham já seus mediadores parceiros. Então, aqui nós estamos justamente com o Instituto Concília, que já é um parceiro, já informou que tem interesse em capacitar pessoas com deficiência visual lá em Sinop, em Mato Grosso. E depois dessa capacitação, ter essas parcerias lá no Instituto, entendeu? Então, e sim, assim está o Brasil todo. Então, nós temos que divulgar, mostrar que é tranquilo, não tem mistérios. As partes estão adorando, né? Não temos nenhum tipo de preconceito, porque nós sabemos que nas empresas nós nos deparamos com preconceito. O preconceito pela ignorância da sociedade em desconhecer as tecnologias que já assistem as pessoas com deficiência. Então, enfim, por não conhecer esse contexto, ainda existe esse preconceito. Mas na mediação, não tem nenhuma, e o retorno financeiro é muito bom. É muito bom. sim. E E aí, vale a pena. Joselito já está aí na estrada, que ele vai capacitar também outros mediadores, né? Eu mesmo não tenho condições de ficar rodando aí o país. E aí a gente vai. Isso aí é muito grande o mercado, não é, Joselito? Sim, sim. É Ô, muito Sheila, porque grande. assim, ó, é importante frisar para os amigos que nos acompanham que, por exemplo, nós estamos construindo uma nova realidade, um novo modelo Isso, filosófico, né, isso, um novo modelo jurídico, é um novo tudo. O nome que se queira dar vai ser algo novo. E como é algo novo, demora um pouquinho para que o esqueleto ele ganhe corpo, isso, né, falando assim numa linguagem isso, popular, isso. para que ele ganhe corpo. Porém, só para você ter noção, em Vitória da Conquista, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, foi aberta uma vara de família. Ela foi Sim. aberta com 7.000 processos. 7.000 Olha só. processos. Um ano depois, essa mesma vara de família tinha 15.000. 15.000, Nossa. 2 juízes, sendo um Isso. titular e um auxiliar. Esse auxiliar vai uma vez por semana. Me responda, quando que o Poder Judiciário vai resolver esses 15.000 processos? Não vai. Sabe? Você, por Isso. exemplo, você tem Dr. Pedro, e aí contando assim, experiências e Isso. do que a mediação ela é capaz de fazer, É. que assim, Dr. Poderoso. Pedro falando, por exemplo, você tem processos que são voltados a inventário. Então, no Sim. inventário, a lei já estabeleceu o quinhão de cada um, a parte que compete Isso. a cada um. Porém, como você não está lidando com um mero patrimônio, se lidar com o patrimônio já é complicado, imagine um Sim. patrimônio físico e outro patrimônio emocional. Porque aquele Isso. patrimônio está ligado a uma pessoa que muitas vezes é o patriarca, a matriarca da família, Isso. né? Isso. Alguém que foi importante, e se desprender daquele patrimônio é como se a pessoa estivesse perdendo esse patrimônio emocional. Então, a Isso. Joselito, o que é que isso tem a ver com a mediação? Tem a ver que é o seguinte, Total. uma sentença, um processo desse pode levar 10, 15, 20, 30 anos no Poder Judiciário, porque aquele que não consegue se desprender, né, para perceber que ele não vai perder o patrimônio emocional que ele tinha, apenas isso vai ter que Isso. ser encarado de uma outra forma, até que ele entenda isso, vai ser Isso. complicado e o Poder Judiciário vai tentar e nem sempre vai conseguir de imediato encontrar um caminho para resolver essa Isso. celeuma. E quando você Isso. coloca isso dentro de uma mediação, onde essa pessoa tem a oportunidade de conversar com os demais partícipes daquele processo,
e entender que a unidade que existia permanece existindo, que o patrimônio emocional continua vinculando todos eles, né? Porque que nem você sempre diz, a mediação humanizada, que é justamente para a pessoa perceber o quanto ele é humano, o quanto ele é emotivo, o quanto ele é racional e o quanto ele tem o poder de ajudar ou de atrapalhar. E que quando ele está atrapalhando, ele está emperrando a vida de muita gente. E às vezes, para além da resolução desse conflito, ali que foi estabelecido por uma divisão patrimonial, por exemplo, uma guarda, uma questão de guarda, uma questão da pensão, porque muitas vezes você tem uma sentença que o juiz deu que garante ao pai ou à mãe a assistência ao menor ou ao incapaz, certo? E aí o que é que acontece? Essa pessoa, por ter sido obrigado a essa situação, muitas vezes a vontade dele, o poder dele, não ter sido levado em consideração, ele, beleza, o juiz determinou, e agora que encontre os meios para me fazer cumprir. Quando na mediação, se ele ajudou a construir aquele resultado, ele está muito mais suscetível a cumprir aquilo voluntariamente. Isso, exato, né? exatamente. E é linda a mediação, né? É linda a mediação. E o que você falou agora, você tocou num ponto justamente no meu caso. Minha mãe, ela faleceu tem uns 3 meses. Aí ela deixou aí um apartamento, 2 apartamentos e tal. E no momento da partilha, eu mesma abri mão da minha parte para um outro irmão morar, entende? Mas, contanto, que não vendesse. Porque eu nem vou receber a minha parte. Está lá o nome, mas nem receber aluguel, nada. Porque é o que você falou. Eu não quero que venda aquele imóvel, porque se vender aquele imóvel, eu estou perdendo a minha mãe. Entende, José? Sim, então, sim. é como se ela estivesse presente no ato de não vender. Então, dinheiro é bom, eu mesmo gostaria de receber o dinheiro, mas emocionalmente eu não quero que venda, que disse é meu, mas pode aí morar, mas não venda. Porque aí é o pior luto para mim. Você entende? Porque falecer, sim. Você sabe que a pessoa faleceu, isso aí faz parte da vida terrena, mas o desmontar fisicamente um imóvel, vender, é um dinheiro que não iria me fazer bem, você entende? Eu prefiro deixar aquele imóvel lá, deixar ela quieto. Até no dia que quiser entrar, eu sinto a energia dela. Deixa lá. Entendeu? Não precisa do dinheiro. Você entende? Então, se o juiz determinar, ele diz, não, vai ser vendido, Sheila vai ficar com tanto, o irmão vai ficar com tanto e tal. E quando a gente faz uma mediação, eu falo dos meus sentimentos. Eu não quero receber o dinheiro. Pode deixar aí o imóvel no meu nome e tal, mas não quero que venda. Fique morando aí quem quiser. Porque a dor, para mim, é muito mais emocional do que financeira. Entende? Então, é esse o ponto justamente da mediação e o que você falou brilhantemente aí, o papel da mediação. O papel da mediação. Sim. Entende? Então, é esse aí o ponto. Bateria aqui. Porque você... Esse aí é o ponto principal. Porque, por exemplo... Da lindeza da mediação. Isso. Você tem uma situação aí onde é tranquila. Porque vocês são 2. Certo? Somos três. São 3, né? Por exemplo, eu enquanto advogado, eu tenho um processo de inventário onde você tem lá mais de 5 pessoas participando. E mais de 5, e essas pessoas elas não conseguem chegar a um consenso. Porque uma deseja vender, porque era inclusive o desejo dos pais, que na ausência deles, que o bem fosse dividido igualmente entre os filhos, é o que a lei já diz, né? E os pais também já manifestavam esse desejo. E aí pense que eu, enquanto advogado, inclusive já tive reuniões com a família, e aí a gente, aquela pessoa que é um problema para a família, quer se tornar um problema também para o advogado, porque acha que o advogado está querendo
tirar a parte dele, os honorários dele, e Isso. aí aquilo precisa ser vendido de qualquer forma. Aí já tem um segundo que quer que, já que não vai vender, então que seja alugado. O terceiro já não quer Sim. que alugue. É. Cada um tem uma vontade, percebe? Isso. Então, Isso. aonde que uma sentença judicial vai conseguir colocar essas vontades de maneira equilibrada? É. O juiz vai vir Isso. com a ordem e dizer, olha, é o seguinte, quem está dentro, vai lá, senhor oficial, tira todo mundo de dentro, entendeu? Entrega a chave na imobiliária e o Isso. dia que for vendido, traga aqui que eu determino um registro no nome do novo proprietário, mando depositar, abrir uma conta no nome de cada um e quem quiser que pegue a sua parte, eu deixo lá para o Estado. Isso. Percebe? E Isso. essa família, diante de uma sentença desse nível, aquilo que você falou, a situação que você colocou aí, como que os membros dessa família vão se sentir após essa sentença, porque muitas vezes existe uma questão, a briga naquele processo nada mais é que a única forma que aquela família tem de se manter unida. Eles Isso. acreditam que aquele processo não pode ser resolvido, porque o dia que ele for resolvido, a família vai se diluir por completo. Isso. Isso. O papel da mediação é justamente esse: escutar os sentimentos, dar uma oportunidade para escutar os sentimentos, porque todo conflito ele é oriundo de sentimentos ocultos. Verdade. E quando você escuta o outro, ele se sente acolhido pelos sentimentos, né? E às vezes o que o indivíduo só quer é expor o que está sentindo. E se o outro acolhe, entende, aí fica muito mais fácil fazer, pacificar uma sociedade, porque a pacificação da sociedade começa nas famílias. Sim, Nas famílias. Olha, perfeito. Joselito, eu sempre digo também que a mediação é uma questão de saúde pública. Com Por quê? certeza. Porque todas as mediações que eu fiz, eu gosto de estatística, eu fiz um levantamento estatístico e observei que 90% das famílias estavam doentes. Doentes. Sim. O problema de alergia, falta de ar, problema cardíaco, sei lá, cada um manifestava algo. Sim. Problema, distúrbios psicológicos. Então, tudo em função de um conflito. Foi uma partilha de bens que já durava 8 anos, e um dos irmãos informou: poxa, já tem 8 anos que eu não durmo. Eu toda noite, antes de dormir, eu penso nesse problema. Então, imagine. E é assim que acontece mesmo. É. E aí, depois que se resolve, tudo pacifica, a pessoa tem qualidade de vida, a saúde se restabelece. Ó, quem está aqui é a Cristina Tosta. Ela é mediadora judicial do Tribunal de Justiça aqui no Espírito Santo. Foi minha professora, Joselito. Oh, legal. Cristina foi Olá, a professora de Cristina. mediação. Mediação judicial. E está aqui firme e forte nos acompanhando. E assim, Cristina, Joselito, ele é advogado também de Vitória da Conquista e também já é multiplicador, vai rodar aí por esse país todo aí, preparando novos mediadores. Sim. Prepara aí a perna, viu, Joselito? Ele... Mas isso aí é tranquilo pra gente. Prepara a perna. Porque o que vai ter de processo de capacitação e nada melhor do que uma pessoa que vivencia o projeto, entendeu, Joselita? Para capacitar novos mediadores. Sim. Então, você mesmo é uma das referências também para ministrar o curso aí por esse país todo. Vamos juntos aí, colocar a mala aí, vamos cair nessa estrada. Sim, com certeza, porque, assim, aquilo que eu disse, né, a construção que nós estamos fazendo. E nesse caso, por exemplo, você tem hoje no Brasil um volume aí em torno de 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. E assim, a mediação, ela começa numa coisa muito simples, numa briga entre vizinhos por causa ali de que o muro de um
passou um pouco mais para o terreno do outro, né? Uma planta que está invadindo o quintal do vizinho, entra numa pensão alimentícia, num divórcio, numa divisão patrimonial, num problema, a pessoa comprou um apartamento e aquele apartamento não era o que a pessoa esperava. Então, assim, e você vai tendo situações que vão sendo construídas, até grandes e grandes empresas, né? Então, que tem muitas vezes uma relação ali com o consumidor e que aquilo poderia ser resolvido de uma forma muito mais tranquila, porque, Sheila, vale a pena ressaltar aqui que, assim, durante todo o período da faculdade, nos corredores da universidade, eu sempre ouvi dizer que o processo era uma forma de vingança. E você pode Você sempre observar, fala quando isso. você vê uma discussão, observe a pessoa, eu te processo, eu vou lhe processar. Muitas vezes, para essa questão do Vingança pura. sentimento envolvido, por exemplo, no desfacelamento de uma relação, né? Onde até pessoas de fora que ficam fermentando, numa linguagem popular, processa essa pessoa mesmo, tira até a roupa dela, tira tudo, deixa ela sem nada, se vingue, né? Então, quando a gente vê uma situação na rua, aconteceu que nem aquele caso que aconteceu aqui no Nordeste, o do garoto Miguel, né? As pessoas na rua gritando justiça, justiça, justiça. A justiça ali seria o quê? Seria devolver a vida ao Miguel. É o justo. É a restauração do que era. Isso é possível? Não. Não. O que se faz dali para frente, o que a gente clama é por vingança. Não estamos aqui dizendo, tratando da impunidade. Não é isso. Mas estamos falando do sentimento oculto. Né? Do sentimento oculto que que envolve todas essas relações. Então, quando você tem uma mediação que vai para além da resolução do conflito, as partes vão sair muito mais propensas a dar continuidade àquilo que ali foi resolvido, né? Isso, exatamente. É bem nessa. Todo conflito ele começa com sentimentos, né? Sim. Mal é que não foi acolhido. Sim. Todo conflito é oriundo de sentimentos. Então, por isso, assim, que a profissão de mediador não é fácil, né? Deixa-se bem claro que o mediador, primeiro, ele tem que gostar de escutar o outro, né? E antes de mais nada, não só de gostar, mas ter o autoconhecimento. Porque o indivíduo que não tem o autoconhecimento, ele vai se envolver em cada história que aparece, ele vai se identificar em cada história e não vai conseguir realizar a mediação propriamente dita bem feita. Eu mesma já assisti mediador judicial mesmo, viu? E no qual ele viu um divórcio, tinha que definir a data, né? Cada filho, do filho com quem ia ficar. Ele se identificou com a história, porque os pais dele foram separados, aí ele sentiu o que ele sentia quando era criança. Aí pronto, aí não deu certo, porque ele falou, olha, é tão ruim para a criança essa situação, porque eu vou te falar o meu caso. Aí eu sei, não vai dar certo. E não deu certo mesmo. Ele falou assim, porque meu pai, quando ia me visitar, eu sentia isso e aquilo. Eu me sentia tão mal quando meus pais brigavam. O que aconteceu? Ele saiu do papel de mediador, entrou na história, entendeu? Se embolou todo ali. Aí, moral da história, não conseguiu fechar o acordo. E as partes continuaram brigando, porque mediação não é fácil, é muito difícil. E para começar uma mediação, nós temos que ter um trabalho do autoconhecimento. Sim. Saber qual a minha dor, o que é que me dói, tenho que acolher a minha dor. E quando surgir um caso semelhante, eu saber distanciar que a história ali é daquelas partes e a minha história está do outro lado. E eu não posso, em momento nenhum, relatar minha história. Se você fizer isso, a mediação não vai dar certo. E eu olhando ali, eu estava como observadora, de fato não deu certo, porque perdeu o foco. Entendeu? Sim. A mediação não é fácil, não é só escutar o outro,
são técnicas, e se você erra a técnica, você perde o caso. É. E eu mesmo, Sheila, às vezes, assim, esses dias eu fui assistido por uma colega que também é mediadora, né? E no final eu perguntei para ela qual a avaliação que você faz, por exemplo, minha enquanto mediador. Porque é como você falou, muitas vezes ali você tem uma situação que, do seu ponto de vista, a Isso, solução está na cara. isso. Você fica Solução agoniado querendo dar sugestão, não se aguenta, quer falar da sugestão mesmo. quer falar, aí a gente quer contar um exemplo, né? Isso, E aí, e uma pode. coisa que a gente pode observar, por exemplo, o interesse das partes. Você, enquanto Isso, mediador, por exemplo, no nosso caso, mesmo com a deficiência visual, você consegue, às vezes, ir percebendo quando aquela conversa ela vai perdendo o sentido para quem está ouvindo. isso, Porque as isso, pessoas se perguntam assim, poxa, eu vim aqui resolver o meu problema. O que é que eu tenho a ver com a vida dele? Às vezes as pessoas chegam agoniadas. Não, eu vim aqui para resolver isso, porque eu tenho que voltar para o isso, trabalho, eu tenho isso, eu tenho isso, aquilo. Primeiro, elas já chegam já armadas, né? Porque elas já isso, estavam armadas antes e vão continuar armadas. E aí você isso, precisa ter todo aquele processo introdutório para desarmá-los e mostrar que ali é um cenário diferente. Por exemplo, isso, duas pessoas que não estão acostumadas a conversarem. E ali, isso, uma tem que escutar a outra. isso, E você, isso, enquanto mediador, até onde você vai deixar uma é, aí? Até onde você vai deixar a outra aí? Tem vezes assim que eu percebo que a gente tem que deixar uma certa conversa entre eles ali. A gente não vai deixar a animosidade subir, mas a gente vai deixar uma conversa que é porque eles precisam desabafar. Só que aí, no isso, momento que essa animosidade vai subindo, você tem que ter um ponto de corte para você trazer, você novamente estabelecer a palavra para um, enquanto o é, outro escuta. Então, e é, realmente isso. E outra coisa, nenhuma mediação é igual a outra. Até porque isso, as partes envolvidas ali não são iguais, ainda que isso, o caso seja idêntico. isso, exatamente. Cristina Tosta, que foi minha professora, ela está aqui escutando atentamente, ela falou justamente aqui que o caso, ele não é para ser, deixa eu ler aqui o que ela escreveu. Eu sempre falo que ela escreveu. Eu sempre falo que não devemos ter medo do conflito, né? Porque o Sim, conflito, ele não, porque o conflito não pode ser vencido, não tem que ter vencedores, né? E sim tem que ser sim, resolvido. São as exato. partes que têm que resolver, não existe quem é que vai vencer ou não. E aí, quando as partes chegam na mediação, ele pensa que vai ali para o momento da briga, né? Assim como também Sim, os advogados pensam que estão ali para o momento da briga, e aí se deparam com um mediador super pacífico, né, com técnicas querendo escutar, aí até sim, você neutralizar aquele ambiente, e aí você tem que ter a questão vibracional. E o que eu tenho trabalhado também, Joseli, tem a questão sensorial. O que é isso? Antes das mediações ou após, sessões de massoterapia, entende? sim, Aromaterapia, cromoterapia, e a ideia é ter um lanche também, sim, um coffee break, porque eu estou com um projeto agora que como é a questão sensorial. É uma sessão sensorial para o estímulo dos 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição. E, por exemplo, cada sentido desse tem um instrumento. Então, por exemplo, na audição, aí tem aquelas músicas relaxantes. Como é que se liga ali só o celular e coloca aquela música relaxante no momento? Para a questão vibracional do ambiente comece a amenizar, ficar com a frequência, né, mais tranquila. Então, põe aquelas músicas relaxantes. Aromaterapia também, porque ele fala óleos essenciais, né? Deixa ali ligado sim, um difusor, porque com o difusor e saindo aquele aroma, o indivíduo ele cheira, ele vai respirar melhor. E a respiração,
é fundamental, porque o indivíduo que está ansioso, a respiração está para fora. Ter respirações curtas, certo? Quando Sim, você tem aromaterapia, você respira de forma profunda, aí o corpo mais oxigenado, né? Seu corpo mais oxigenado, você vai conseguir raciocinar melhor para uma tomada de decisão. E eu também sim. sugiro que tenha, ou antes ou durante a mediação, sabe, um lanchezinho ali, para quebrar aquele protocolo. Pode ser qualquer coisinha, um suco, um pãozinho, o que quiser. Não precisa nada coffee break complicado, não. Simples mesmo. Porque tem uma diferença muito grande quando o indivíduo é acolhido com os Sim, sentidos. Porque a criança ela é totalmente sensorial. E com o passar do tempo, nós perdemos esse contexto sensorial. E na briga, quando você vai para a litigância, você termina só ali, você perde sua sensibilidade. E aqui Cristina também abordou, no momento ali da mediação, você pode colocar também bombons. Ela me ensinou isso no curso. sim. E eu sempre coloco ali uns bombons na mesa. Rapaz, a galera devora na velocidade danada. Pela ansiedade. E se você Olha, colocar os bombons daqueles melhores, pior aí é rápido, eles devoram mesmo. mas veja só, eu acho que tem pessoas aí que devem. O cenário que você está descrevendo assim, é tão legal, é tão aconchegante, que Não acho é? que tem pessoas, mesmo sem conflito, voltando lá, né? Isso. E essa é a ideia, que vá lá. Então, quem sabe, né, Joselito? Pode marcar uma mediação antes de um conflito ocorrer, que uma mediação Sim, também pode acontecer sim, sem você ter o conflito propriamente dito, né? Então, sim, a ideia que eu tenho conversado é que as câmaras inspiram assim uma salinha de bem-estar, que tem ali cadeira de massagens, entende? Aquelas massagens relaxantes na cadeira mesmo. E aí, uhum, quem quiser, é uma pré-mediação, isso mesmo, Cris. É uma pré-mediação sensorial, entendeu, Joselito? E aí que você sim. possa fazer massagem, se quiser, possa fazer um coffee break, um cafezinho, um lanche. E aí o ambiente é tão aconchegante. Diga aí se não vai fazer uma grande diferença no momento da mediação. Vai, vai. Até porque, por exemplo, eu observo isso na questão da experiência. Lá na UAB de Vitória da Conquista, é tanto que a conversa é, inclusive, da construção de um novo módulo, porque, assim, o acolhimento que a gente faz para a comunidade nas mais diversas áreas, para a população Sim, carente, faz com que a sim, OAB só ande lotada, né? Aí já tem os isso, serviços que são disponibilizados aos advogados e tem também a sim, segunda parte, que é o atendimento à comunidade. Então, a nossa sala, ela termina não sendo muito ampla. E a gente isso, percebe que essa parte do conforto, porque, por exemplo, eu que sou isso, mediador, às vezes faço duas mediações, eu estou na terça-feira, faço duas mediações, e eu vejo que chega um ponto que eu estou desconfortável por conta isso, do ambiente. Então, assim, isso, às vezes as pessoas ali chegam um ponto, digamos, se você não tem esse ambiente acolhedor, a pessoa, aquelas que são mais para frente, ela diz: oh, não, não, não vou, não, não vai ter acordo, eu vou embora, eu isso, estou atrasado. Ele aparece com um compromisso e ele vai por quê? Não é porque ele talvez já não tivesse com a disposição de fazer um acordo ou tivesse flexibilizando, não é isso. É porque o ambiente, no decorrer, isso, né, não conseguiu desarmar aquele ânimo inicial que ele chegou, isso. né? Isso, exatamente, exatamente. Então, já tem estudos na própria administração mesmo, eu também sou professora de administração, que fala, já é comprovado que o ambiente ele influencia, né, no Sim, desenvolvimento de uma atividade. Cristina, ela é coordenadora de um balcão de justiça aqui em Salvador, e a gente percebe, né, que todos esses balcões de justiça são super desconfortáveis, aquelas salas apertadas, horrível, horrível. E, e essa que é a grande diferença na justiça privada, que você tem como melhorar essa situação, fazendo
nas câmaras de mediação, né? Fazendo sim, massagens, e o custo é muito baixo, sabe? Muito sim. simples, muito simples. E nos próprios balcões de justiça também é interessante inserir, sabe? E apesar do espaço ser complicado, é complicado, mas são métodos que estão aí, que aí eu estou levando aí para ver se a gente tem uma contribuição assim a mais. E É. nós fizemos isso, viu? Com a mediação na Câmara, João Eudes mesmo, ele fez a mediação pago, e as partes depois solicitaram a massagem. Porque a Opa, massagem é difícil, Joselito, você fazer antes, quando as partes já chegam lá, estão ainda armadas. Para você tocar no outro, é sim, difícil, que os opa, espinhos estão todos abertos sim, ali, ó, sim, né? Então, sim. ali você consegue inserir o quê? Um coffee break, um bombom, entendeu? Um suco, aquele Uhum, contexto, aromaterapia, porque você não vai tocar no indivíduo, só tem aroma ali, ó, para sim, ajudar na respiração. E o que pode fazer com a massagem é ofertar após o acordo, entendeu? Ou sim. então já deixar uma sala ali. Quem quiser pode ir para a massagem, mas a massagem você tem que ter muito cuidado, porque o tato é muito invasivo, né? Sim, sim. Enfim, mas é uma E, alternativa que dá certo. e até porque, Sheila, muitas vezes a fonte geradora daquele determinado conflito em específico, muitas vezes se deu por um ato de desconfiança, né? Isso, Ele começou com um ato de desconfiança. De repente, no decorrer desse conflito, você para em uma mediação, seja ela extra isso. ou judicial. Você para num ambiente ali de mediação. Aí a pessoa que vai ali, as duas partes, primeiro desconfiam uma da outra. Fala, poxa, Isso. eu não posso flexibilizar nesse início porque ele vai pensar que ou Isso. ela vai pensar que eu estou amolecendo e vai querer passar a perna em mim, como já fez, Isso, é assim. né? É Então, assim assim, mesmo, é assim mesmo. até que eles entendam que você é um terceiro, que não tem nada a ver com a Nada a relação, ver. né? E que Isso, você não vai se meter no conflito deles, que você não vai empenar para nenhum dos dois lados, é. entendeu? Que o Isso, poder da resolução ali encontra-se na mão deles, eles que vão dizer isso, um sim, um não ou um talvez, né? Eles isso, que vão dar a palavra final, e isso a gente vai deixando claro no decorrer do trabalho, justamente para a pessoa conseguir isso, respirar, se isso, acalmar e começar a enxergar o cenário que está ali disposto, né? Que não é mais isso, aquele ambiente de desconfiança e que eles podem, inclusive, sanar essa desconfiança, porque um pode dizer ao outro, ó, já que eu estou aqui, eu posso falar, eu vou falar abertamente. Olha, eu não estou isso, disposto a negociar com você porque eu não confio em você. isso, Aí a outra parte vai isso, ter a oportunidade também de contra-argumentar, e aí a outra vai dizer, opa, peraí, que eu realmente eu não tinha entendido a história dessa forma. A história que eu isso, tinha entendido era outra, porque assim, uma coisa é o que a gente ouve e outra coisa é o que a gente entende. isso, Entre o que exatamente. você me diz e o que eu entendo, a gente pode ter aí um crescimento da afetividade ou uma guerra civil. Isso, exatamente. Que é o que a professora Cristina está falando. O rapport é fundamental nesse momento, exatamente. É a questão, né, da empatia, né, do Sim, mediador com as partes. Eu já fiz uma mediação e foi privada essa, e que uma parte tinha dado um murro, batido no irmão. Partilhei bem. E sim, aí eu liguei para poder a gente fazer a mediação. Ele pensou que era armação, que o irmão que ele tinha batido estava querendo dar outro murro nele. Aí eu disse, não, sim, rapaz, não é não. Ele, não, primeiro eu vou aí nessa câmara, eu tenho que conhecer o lugar. O irmão não ia não, ele queria conhecer o espaço. Eu disse, não, tudo sim. bem, vamos. Foi lá, a gente conversou, não conversamos nada sobre o O conflito, mas ele caso. queria me conhecer, conhecer o espaço, ver que não era armação, porque na cabeça dele, ele ia levar um murro do irmão, porque ele, como tinha batido, Sim. agora Uhum. imagine dois adultos brigando fisicamente. E acontece. E o final da mediação foi lindíssimo, eles se abraçaram, choraram. Foi Sim. muito massa, é muito gostoso a mediação, muito, é transformador.
Então, E- assim, quem está assistindo, Joselito, ele é advogado, é competente demais e atende também é, no particular em Vitória da Conquista, sim. juntamente com outros. Ele não trabalha só como voluntário, não. Ele também Não, gosta de dinheiro. Então, ele é caro trabalha. Tem demais. A vida de advogado isso, é cara. isso. E o que tem um sugerido os mediadores para atenderem em escritórios compartilhados. Em Vitória da Conquista Sim, tem um também muito bom no Multiplace. Então, o pessoal vai atender nos escritórios nas outras cidades que forem capacitados. Depois do curso, cada um tem a sua autonomia de fazer suas mediações nos escritórios compartilhados. E a ideia é que os escritórios de advocacia façam parcerias ou com as câmaras, que sejam inclusivas, nós estamos com essa ênfase, ou então com os próprios mediadores que estão trabalhando ad hoc mesmo, que é a sim, mediação independente, entendeu, Joselita? Então, a ideia em Vitória da Conquista já tem, acho que uns 20 capacitados, por sinal, Joselito acompanhou a parte prática, eu sim, ministrei a parte teórica e Joselito a parte prática. Então, em Vitória da Conquista, essa demanda que existe no judiciário, muitos escritórios podem entrar em contato com o Joselito, né, sim, Joselito? E aí o sim, pessoal vai fazendo assim as duplas, vai gerenciando com o pessoal e vão atuando aí nos escritórios aí de compartilhado de Vitória da Conquista. E aí é super sim, simples. As partes pagam as horas, que está hoje numa média de R$ 100, 4 horas, está por aí. A parte vai pagar as 4 horas do escritório, está na média de R$ 100, vai pagar para cada mediador, inicialmente, R$ 400, está começando o projeto, claro que ao longo do tempo cada mediador com sua expertise vai começar a cobrar mais, mas só exato. para o início do projeto vai ser uma renda muito boa e vai ajudar demais. E a média de acordo tá, eu acho que é 80, 90%, né, Joselito, de Sim, acordo. sim. E uma É por coisa, aí. Sheila, que a gente precisa ressaltar aqui é porque, assim, ó, existe um medo do próprio advogado. Imagine que Isso, você tem um conflito, tenha lá duas partes. Para ter o conflito, tem que ter as duas partes, e as duas estão munidas de advogados. E advogados que foram treinados para o combate. Né? isso, Então, esse advogado, ele precisa entender o seguinte: olha, eu tenho um processo que, pela via tradicional, ele vai demorar 10 anos. No isso, final do processo, eu vou receber R$ 10.000, certo? Agora, imagine que eu, em uma semana eu vou botar um processo longo, em uma semana eu consiga finalizar um acordo e receba R$ 7.000. Um dinheiro que você só veria talvez no final do processo, e a depender da situação que você esteja envolvida, no final não tem nem mais dinheiro, as partes talvez não tenham nem mais como pagar o advogado. Então, ou seja, você vai estar recebendo o seu dinheiro, se isso, você, numa lógica econômica, é melhor 7 agora do que 10.000, do que 10, 7 agora do que 10 daqui a 10 anos. A desvalorização que você vai ter nesse período é estupenda, o prejuízo que você isso, vai ter, né? E fora que as próprias partes envolvidas vai dizer, rapaz, eu estou com esse processo aí na mão do advogado, já tem 5 anos, nada se resolve. Muitas vezes outros profissionais vai começar, que essa pessoa conhece, vai começar a se consultar, vai colocar coisa. Muitas vezes o próprio advogado termina tendo problemas com o cliente porque não sim, conseguiu resolver o processo. O problema não é do advogado, é do poder isso, judiciário. Mas a parte que está isso, ali, que quer se livrar daquele problema, vai entender isso? isso, Não vai achar que isso, é o advogado que não está trabalhando como deveria. Ah, porque doutor fulano resolveu um caso desse aí, mas não olhou a história que existe por trás, quanto tempo levou para doutor fulano resolver aquela questão. Então, a isso, mediação, ela é legal para os mediadores, ela é legal para as câmaras, ela é legal para as partes, ela é legal para o Estado, ela é legal para todos os envolvidos, para o advogado ali isso, envolvido, para todos os envolvidos, porque, por exemplo, o trabalho ele não se encerra na mediação.
Por exemplo, a gente fez a Isso. mediação, gerou ali o termo, né? Gerou ali o acordo. Esse acordo ele precisa de homologação, então vai ao Poder Isso. Judiciário, o que é muito mais rápido, estando dentro Isso. das normas, aí você precisa